Olá, boa noite. Já acenaram aqui já. Algumas pessoas estão entrando. Deixa eu ver aqui. Fui pontual. Olha. Ótimo. Ô, gente, boa noite, Hugo. Tudo bem? Hoje essa live é destinada para as principais perguntas que foram feitas na caixinha de perguntas, tá? Eu separei as principais 10 perguntas da caixinha. Muitas perguntas são parecidas, mas eu tentei pegar 10 perguntas de temas diferentes. Mas principalmente, algumas elas vão conversar entre elas, o que vai ser bom também, tá? Mas eu não peguei nem pergunta fácil, nem difícil, porque isso não existe. Eu peguei as perguntas de temas diferentes, mas que elas vão conversar também, tá? Eu tenho minha assistente de palco imprimiu as perguntas para eu não me perder, porque estou com o celular na live. Então eu fiz 10 perguntas e dentro dessas 10 perguntas eu vou conversando, e se vocês tiverem alguma dúvida também ou algo a acrescentar, vocês colocam aqui também no chat, tá? Então vocês ficam à vontade para a gente conversar e ver se tem algo a mais que eu não falei ou que se eu expliquei vocês não entenderam também, tá? Deixa eu ver. Isso. Então a primeira pergunta que eu separei, tiveram 3 perguntas do tema, então eu peguei uma pergunta que é mais abrangente para falar como que a síndrome da caldequina pode causar dor neuropática. Então eu venho falando em alguns posts sobre dor neuropática, porque esse ano, o ano de 2026, é o ano global da dor neuropática para a IASP, Associação Internacional do Estudador. Então esse ano eles vão fazer mais posts, fazer mais explicações para as pessoas entenderem mais, tá? Então nesse caso, o que é a síndrome da caldequina? Ela pode ser conhecida também como instabilidade lombosacra ou também estenose degenerativa lombosacra. Então lembrando que a medula espinhal, ela vai até a vértebra lombar quinta. A vértebra lombar sexta e sétima, que já na região lombosacra, já não tem mais região medular. Só que depois que a medula se finaliza, ela libera com suas terminações nervosas, uma caldequina mesmo, ou uma vassoura piaçava, algo que tem terminações nervosas. E essas terminações nervosas, com estreitamento entre vértebras, principalmente entre L7 e S1, que é a sétima vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, mesmo as vértebras sacrais são fundidas, pode comprimir alguma terminação nervosa. E essa terminação nervosa vai gerar uma dor neuropática, no caso, com o tempo, uma dor neuropática crônica. E isso vai gerar muita dor. O paciente pode ficar paraplégico com essa condição? Não, porque já não tem mais medula em L7 mais. Mas, do ponto de vista de dor, é algo que pode prejudicar em muito a qualidade de vida do paciente. Ele andar igual um sapo, por exemplo, com os membros bem flexionados, ter dificuldade de levantar. Mas essa é a maior razão da estenose degenerativa lombosacra ou síndrome da caldequina causar dor neuropática. Na grande maioria das vezes é uma dor neuropática crônica pela compressão de terminação nervosa ali entre L7 e S1. Algumas pessoas confundem quando vão examinar o paciente com síndrome da caldequina com a displasia coxofemoral. Por quê? Na palpação, no teste de pinçamento principalmente, na musculatura, o paciente sente dor. E pode ser tanto displasia
como caldequina. Então a gente tem que fazer alguns manejos, algumas estratégias para diferenciar, né? Então a primeira coisa é pedir radiografia tanto de pelve VD quanto de coluna lombosacra LL, lado lateral. Movimento de cauda para cima é um dos, né? Então temos vários pacientes, inúmeros pacientes que têm as duas juntas. Sim, isso é muito comum, principalmente em paciente de grande porte, idoso. É o mais comum de acontecer também, tá? Mas como a síndrome da caldequina, ela é predominante dor neuropática, por exemplo, os gabapentinoides podem ter benefício. Já a displasia coxo-femoral, que ela vai causar uma osteoartrite, uma artrose, uma artrite, ela sim não tem uma dor neuropática predominante. Então os gabapentinoides não vão ter tantas funções, que já é a próxima pergunta, tá? Então essa é a maior razão da síndrome da caldequina causar uma dor neuropática, pela compressão de alguma terminação nervosa. O melhor diagnóstico a ser feito é a tomografia ou a ressonância. A radiografia pode nos auxiliar de uma maneira ser sugestivo, mas comprovar mesmo é a tomografia e a ressonância, mais histórico e exame clínico bem criterioso. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também que a gente responde. Algumas pessoas acenando, curtindo. Ótimo. A segunda pergunta, toda caixinha de pergunta tem, no meu direct é direto, todos os dias, a pergunta sobre gabapentinoide. As pessoas amam gabapentina. A gente vivia numa era que as pessoas não davam analgésicos, ou quando davam gabapentina era uma vez ao dia, e a gente passou para, assim, cortou a unha errado, assustou o cachorro, gabapentina. Então isso é muito, muito errado, tá? Então isso é muito errado. Então por que a gabapentina, ou vou colocar aqui, os gabapentinoides, eles não tratam artrose? Essa foi a pergunta que eu selecionei. Tiveram algumas parecidas também aqui. Principalmente, lembrando que artrose, osteoartrite e artrite só muda de nomenclatura, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Os gabapentinoides, eles são anticonvulsivantes, mas são considerados adjuvantes analgésicos. A última evidência que saiu, de 2022, que é uma revisão sistemática para cães, gatos e equinos, mostrou que as evidências científicas para dor nociceptiva, dor aguda, é muito baixa, é quase ausente, tá? Então, para dor nociceptiva, dor pós-operatória, que é dor aguda, ela não tem função, não tem evidência. E na grande maioria das vezes, a osteoartrite, ela é uma dor nociceptiva, mas como ela é crônica, então ela é uma dor nociceptiva crônica, ela é também uma dor nociplástica, onde já tivemos uma neuroplasticidade. Então uma reorganização neuronal no sistema nervoso central. Então o paciente tem predominante uma dor nociceptiva e também uma dor nociplástica. Porque quando nós diagnosticamos, junto com os tutores, já é uma dor crônica, porque já se passaram alguns meses. Então a dor predominante da osteoartrite, ela não é dor neuropática. E as evidências mostram que os gabapentinoides, eles são excelentes para dor neuropática. Então, no caso da osteoartrite, que não é a dor predominante neuropática, não tem por que prescrever. Mas tem alguns casos que osteoartrite pode causar também dor neuropática. Aí, nesses casos, os gabapentinoides podem sim auxiliar nesse quesito, tá? Como, por exemplo, cirurgias articulares pós-operatório, que o paciente tem uma má cicatrização ou durante a cirurgia teve uma compressão nervosa, por uma vasculite teve uma compressão nervosa, se for uma fratura articular também, então nesses casos pode ser sim, mas aí a gente tem que avaliar e examinar o paciente da melhor forma. Lembrando que se tiver uma hiperalgesia e ou alodinia, nesse caso o paciente pode ter uma dor neuropática crônica causada pela osteoartrite. Então casos mais comuns
que eu atendo de osteoartrite com dor neuropática, não é tão comum, mas pode acontecer, é em pós-operatório de cirurgia ortopédica, óbvio que não todas, em alguns poucos, cirurgias articulares, e principalmente por leishmaniose, pela deposição de imunocomplexo e pelas vasculites e pela aquela neuropatia periférica que a leishmaniose pode causar com osteólise, né? Algumas microfraturas também, que eu vou falar mais pra frente, tá bom? Então, gente, por favor, não prescreve gabapentina para osteoartrite, não tem função até que prove o contrário, tá? Então, gabapentina está longe de ser a primeira opção para osteoartrite. Segundo os últimos guidelines, gabapentinoide é a terceira, quarta linha que a gente vai tratar a osteoartrite, tá? Então, do ponto de vista de farmacologia, de fármaco, na primeira linha de tratamento de osteoartrite é anti-inflamatório não esteroidal e anticorpo monoclonal, tá? Como o Librela e o Solência, tá bom? Terceira pergunta que eu coloquei mais ou menos na ordem para seguir um raciocínio. Como uma fratura pode gerar dor crônica? Então é uma pergunta interessante porque dá pra gente ir por vários locais aqui pra gente conversar. Primeiro, a fratura é antiga ou é uma fratura que aconteceu ontem? Se for uma fratura antiga de mais de um mês, 2, até 3 meses, lembrando que a dor crônica é uma dor aguda, maltratada ou não tratada, que na medicina eles falam que é aquela dor por mais de 3 meses. Então, se for uma fratura antiga, essa fratura pode sim causar uma dor crônica. Mas por quê? Porque nós temos lá na periferia uma sensibilização periférica, né? Com liberação de mediadores químicos inflamatórios. Com isso, pode gerar sim uma sensibilização periférica persistente. Essa sensibilização periférica persistente vai gerar uma sensibilização central, que, óbvio, ocorre no corno dorsal da medula espinhal, no sistema nervoso central. Então, nesse caso, o drive periférico, o problema na periferia, ele não cessou, ele está lá, martelando todos os dias, causando microtraumas e microfraturas. Então, a inflamação não cessou. Então, nesse caso da fratura antiga, é muito comum de ter dor crônica. Então, é o mais comum, né, para ser sincero. Então, nesses casos, é bem comum de ter dor crônica. Aí, se esse paciente for passar por cirurgia, aí é um desafio para nós também. Então, a gente não pode abrir mão de bloqueios, infusões analgésicas de adjuvante analgésico, como ketamina, lidocaína, dexmedetomidina, e um bloqueio muito bem feito, independente do bloqueio, tá? Agora, do ponto de vista que foi uma fratura que aconteceu ontem, e a cirurgia ortopédica é hoje, esse paciente pode desenvolver uma dor crônica? Pode desenvolver? Sim. É comum? Não. Por que esse paciente vai desenvolver? Nesse caso, a gente vai trocar a nomenclatura. Vai ser conhecida como uma dor crônica pós-operatória. Então, por alguma iatrogenia que aconteceu no trans e no pós-operatório. Tanto do ponto de vista da cirurgia, né, do cirurgião, como do anestesista e da equipe do pós-operatório, dos intensivistas, dos clínicos, tudo isso. Tá? Então, assim, deu exemplo. Fratura aconteceu ontem, vamos operar hoje. Então, do ponto de vista da cirurgia aqui, do cirurgião, eu estou pensando que é um cirurgião muito bom, muito experiente e que ele vai, sim, ter uma manipulação leve, tranquila. Estou pensando assim. Tá? Cirurgião bom, porque cirurgião ruim, na verdade, fica mais difícil. A chance de ter dor crônica é maior, porque vai demorar mais, manipulação muito maior, a chance de ter uma manipulação nervosa periférica muito maior também. Aí, mas do ponto de vista da anestesia, cirurgia ortopédica você precisa fazer um bloqueio periférico efetivo. Além disso, você precisa também fazer infusões analgésicas com adjuvante analgésico. E tudo bem, então cirurgião bom, manipulação mínima, anestesista bom, com bloqueio e infusões. Esse paciente acordou e foi para internação.
Aí começa um outro quesito agora. E aí, quem que vai estar atento e tomando conta desse paciente? Quem vai ser o responsável por esse paciente? É um intensivista, é um estagiário, é um clínico. Então, porque as primeiras 6 e as primeiras 24 horas pós-operatórias são as mais importantes. Tem um trabalho com TPLO, que é uma cirurgia de ligamento, né, do ligamento cruzado, que 6 meses após a cirurgia, 60% dos pacientes têm dor crônica. Mas por quê? O problema foi em quem? Da equipe cirúrgica, né? Anestesista, clínico, intensivista e cirurgião. Então, não basta um bom cirurgião, manipulação mínima, não basta um bom anestesista, mas toda a equipe cirúrgica. Foi prescrito analgésico de verdade nesse pós-operatório? 1, 2 dias? Não. Né? Então, quantos dias? Depende do paciente. Então, essas são as formas de uma fratura gerar dor crônica, como foi perguntado aqui na caixinha. Tá bom? Se quem perguntou não entendeu também, pode me mandar aqui nos comentários ou então falar alguma coisa que eu volto, tá bom? Quarta pergunta. Qual tipo de dor é a dor oncológica? Essa pergunta, a pessoa quis dizer assim, a dor oncológica causa qual tipo de dor especificamente? Tá? É isso que ela quis dizer. Então, nesse caso, a dor oncológica, o que é a dor oncológica? É a dor consequente ao câncer, consequente a uma massa, a um tumor. Mas do ponto de vista de classificação, a dor oncológica, ela é por localização, ponto. Então, falar, é uma dor oncológica é muito pobre, é muito pequeno. A gente precisa classificar da maneira melhor para entender. Então é uma pergunta muito pertinente, porque a gente pode ter o quê? Inúmeros tipos de dor, dependendo da onde essa massa é esse tumor. Né? Dependendo também se é benigno ou maligno. Porque, por exemplo, um lipoma benigno, e se ele estiver comprimindo um plexo braquial? Ele é benigno, mas está comprimindo um plexo, algo muito sério. Tá? Então, a dor oncológica, se a massa estiver comprimindo músculo, fáscia, pele, osso, onde não tem inervação, não tem nervo, algo não tão fácil de acontecer, o paciente tem uma dor aguda simples. Ele tem uma dor nociceptiva, tá? Que é aquela dor em tecido não neural. Já se essa massa, tumor, o que for, comprimir qualquer tecido neural, é um plexo, é um nervo esquiático, o que for, esse paciente tem uma dor neuropática. Então, um paciente com, por exemplo, um paciente com sarcoma vacinal, um felino com sarcoma vacinal na perna. Esse paciente, se a massa estiver em cima do nervo esquiático, esse paciente é um paciente que vai ter uma dor neuropática e também nociceptiva. Tá? Já se essa massa estiver causando há muito tempo, há um mês, mais meses, uma dor nociceptiva e também uma dor neuropática, então esse paciente vai ter o quê? Uma dor crônica. E como já teve a neuroplasticidade no sistema nervoso central, esse paciente tem uma dor nociplástica. Tá? Então é aquela dor que não precisa ter uma nocicepção. Principalmente, o paciente tem, vamos falar aqui, um osteosarcoma, aquele Rottweiler tem um osteosarcoma em úmero. Então a gente sabe que o periósteo é muito inervado. E temos diariamente, infelizmente, microtrauma e microfraturas. Então esse paciente tem dor nociceptiva, tem dor neuropática. E como não é de ontem, já tem mais tempo, esse paciente também tem uma dor nociplástica, porque já houve a sensibilização central, já teve uma neuroplasticidade. Então, o oncologista resolveu fazer o quê? Uma amputação de membro. Fazendo a amputação de membro, tirou o membro junto com o osteosarcoma. Então, a osteólise, aquela microfratura e microtrauma que causava diariamente, cessou. Então, com a amputação do membro, nós não temos mais dor nociceptiva, ok? Porque cessamos o problema periférico.
Nós também não temos mais dor neuropática, porque não está lesionando mais algum nervo. Mas como é algo antigo e demorou a tratar, demorou a ter o diagnóstico, esse paciente ainda tem dor nociplástica. Então, nesse caso, como que chama isso? Da maneira coloquial. É o paciente com dor do membro fantasma. Dor do membro fantasma é quando o paciente tem uma dor nociplástica, uma dor crônica. Eu já anestesiei alguns pacientes que tinham dor neuropática também pós-amputação. Isso pode acontecer? Pode. É comum? Não. Como que isso acontece? Quando durante a cirurgia fica, na hora de seccionar a inervação, não resecciona da maneira tão completa. Então fica como se fosse um neuroma. E esse neuroma fica ali próximo a músculo, fica próximo à fáscia, a osso também. Então nesse caso, com esse neuroma, né, que é como se fosse um pedaço de uma inervação no tecido, esse paciente tem também, além de uma dor nociplástica, uma dor neuropática. Então, por exemplo, no pós-operatório de uma amputação, eu não vou tratar apenas para dor nociceptiva. Vou tratar também para dor nociplástica durante um tempo. Para sempre? Não sei, depende do meu paciente. Tá? Então, resumindo, a dor oncológica, ela pode ser uma dor mista, quando nós temos mais de uma dor nesse caso. Tá? Então, na grande maioria das vezes, dor oncológica ela não é só nociceptiva, também não é só dor neuropática. Ela pode ter mais de uma e em alguns casos até as 3 também, tá? Quando o tutor demora a trazer para nós. Tá bom? Quinta pergunta. Você gosta de dipirona em gatos? Assim, eu gostar, gente, eu gosto de outras coisas, né? Se eu gosto de dipirona. Eu prescrevo dipirona se vejo necessidade e se tem dor nociceptiva, dor aguda, né? Esse principalmente. Porque a gente sabe que dipirona é para dor nociceptiva. Então, primeira pergunta de qualquer prescrição de analgésico é: qual a dor predominante? É nociceptiva, neuropática, nociplástica? Então, se o felino tiver uma dor nociceptiva, tiver uma dor aguda, é a primeira medicação que está na minha prescrição, é a dipirona. Por quê? Do ponto de vista analgésico, ela é excelente. Do ponto de vista de efeitos colaterais, ela é muito bom, com poucos efeitos. Ah, mas o gato saliva. Eu sei, nós vamos conversar sobre isso ainda. A gente sabe, a gente já desmistificou a dipirona em felino através de trabalho científico. Não foi através de falácias de corredor, de coleguinhas, de grupo do WhatsApp. Tá? Isso já foi desmistificado da maneira em artigo científico e artigo brasileiro, publicado em revista internacional. Tá? Então, nesse caso, a dipirona é extremamente segura para felinos. Extremamente segura. Com pouquíssimos efeitos colaterais. Qual dose utilizar? No último trabalho da professora Denise Fantoni com Marco Aurélio Pereira, eles analisaram que dá para fazer 12,5 BID ou 25 CID. Não tem diferença. Então, a gente pode prescrever. Tá? Por quanto tempo? Isso que a gente não sabe. Mas a gente consegue prescrever por mais tempo. Tá? A parte chata da dipirona, qual que é? Para felinos principalmente, o gosto amargo. Quem tem filho sabe. É muito amargo, pode vomitar, náusea, vômito, o que for. Tá? Então nós temos algumas estratégias para reduzir esse amargor da dipirona. E eu aprendi isso com um aluno. Ele falou: põe na geladeira, pode reduzir amargor. Põe no miolo de pão. Põe no miolo de pão e congela. Ou às vezes compra uma cápsula, né? Cápsula em farmácia. Ou compra a cápsula do omeprazol, tira o omeprazol e põe dipirona. Ou então você compra a cápsula no Mercado Livre, na Amazon. Mas isso não é a maneira mais correta, né? Até do ponto de vista de antisepsia e farmacovigilância da medicação, tá? Mas, voltando aqui, a dipirona ela é muito segura. Prescrevo, na grande maioria dos casos, em pacientes felinos com dor aguda e ou dor nociceptiva, ou em pacientes com dor crônica com agudização.
Em pacientes que a gente não consegue tirar, literalmente, a dor aguda, né? Por exemplo, um sarcoma vacinal, de novo aqui o exemplo do sarcoma vacinal. O paciente vai ter dor aguda até o último dia de vida dele. Então, o que eu faço com a dipirona? Vou prescrever 5 dias? Óbvio que não. Vou prescrever até o último dia de vida dele. Não vai ser a dipirona que vai matar o paciente. Tá? Vai ser o sarcoma. Né? A repercussão do tratamento, a repercussão das citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Tá? Então, em casos que a gente não consegue cessar a dor aguda e dor nociceptiva, principalmente em dor crônica, são casos que eu prescrevo a longo prazo, tanto cães quanto gatos. Tá? Para cães, a dipirona é 25 mg por quilo, 3 a 4 vezes ao dia. Então, a cada 8, mas o melhor mesmo a cada 6 horas. Tudo bem? Sexta pergunta. Como conduzir casos com várias articulações acometidas? Isso pode ser chamado de poliartrite? Como conduzir casos com várias articulações acometidas? Pode chamar de poliartrite? Olha, primeiro, são duas perguntas totalmente diferentes. Excelente pergunta. Nós temos casos que temos osteoartrite em quase todas as articulações. Isso configura como poliartrite? Não, isso não é poliartrite. Quando nós temos osteoartrite em várias articulações, nós temos uma osteoartrite multifocal. Tá? Independente da causa, se é por trauma, se é por idade, por sobrepeso, genética, o que for, então nós temos uma osteoartrite multifocal. Quando nós temos uma poliartrite, nós temos uma osteoartrite em mais de uma articulação. Então, mais de uma já pode ser poliartrite, mas a poliartrite é causada quando nós temos uma causa imunoimediada ou infecciosa. Aí sim, nós temos a poliartrite, tá? Como eu moro em Belo Horizonte, pelo que eu estou vendo aqui, algumas pessoas não moram, a maioria aqui não mora em Belo Horizonte. A gente mora na região endêmica, uma região endêmica de leishmaniose. Então, quando a gente fala de osteoartrite em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu tenho que pensar se o paciente tem leishmaniose ou não, porque não que a leishmaniose cause osteoartrite, mas ela vai causar uma artropatia que vai piorar muito a osteoartrite. Tá? Então, a artropatia que ela causa piora a osteoartrite. E pode causar, sim, a poliartrite. A leishmaniose é um dos maiores exemplos que nós temos aqui na região de Belo Horizonte e região metropolitana. Tá? Babesiose, erliquiose, lúpus, artrite reumatoide, tudo isso pode causar poliartrite. Tá? O paciente pode ter também osteoartrite multifocal com poliartrite? Pode. Esse paciente foi sorteado. Acontece? Não é tão comum, mas pode acontecer. Tá? Eu tenho alguns pacientes assim, e esses pacientes, assim, para ser sincero, é de difícil controle. Difícil controle analgésico. Então, nesse caso, a gente não pode abrir mão, infelizmente, de imunossupressor. Quanto mais eu conseguir evitar de prescrever corticoide, eu prefiro, porque a gente sabe que depois para suspender é mais complexo. Mas é um paciente que fica assim, nas nuvens, quando a gente prescreve corticoide para ele. Tá? Então, pode acontecer poliartrite e também osteoartrite multifocal. Então, respondendo agora as duas perguntas dentro de uma. Primeiro, eu tenho que saber a causa. Antes de qualquer coisa, eu tenho que saber a causa. A gente sabe que a osteoartrite é uma doença articular crônica, então ela é progressiva. Então, com o tempo, ela vai piorar. Então, por exemplo, hoje, meus 2 primeiros pacientes da manhã eram pacientes jovens, por coincidência. Porque a gente pensa que a osteoartrite é só de paciente idoso, mas não. Né? Nós temos um trabalho que mostra que pacientes de 9 meses a 48 meses, então de 9 meses a 4 anos, 41% desses pacientes têm osteoartrite. Só que ela é subdiagnosticada. Tá? Então, não é só de idade.
Então ela é progressiva, só que a gente tem que deixar claro para o tutor que ela é incurável. Então a osteoartrite ela é uma doença articular crônica incurável. Então a gente tem que fazer um alinhamento, né? Um alinhamento de expectativa com os tutores. Por quê? A gente não vai curar o paciente, mas a gente vai o quê? Estabilizar, a gente vai controlar a doença. E o principal sintoma, né? Que é a dor. Então é isso que a gente quer. Então a gente quer o quê? Conforto, alívio do sofrimento e também uma analgesia desse paciente com osteoartrite. Então a primeira coisa é saber o quê? Qual a causa dela? Porque se o paciente for obeso, que é a minha maior casuística hoje, infelizmente, eu consigo fazer pouco por ele. Então a primeira coisa é deixar o sedentarismo, a maioria também é sedentário, fazer com que ele se torne mais ativo. Então o tutor tem que se responsabilizar, entra dentro do alinhamento de expectativa, e fazer passeios com ele durante o dia, passeios com S no final, com plural. Então um passeio de 10 minutos por dia não adianta nada, tá? O ideal é que faça passeios na rua, do ponto de vista mecânico e do ponto de vista cognitivo do cão, porque ele vai ver outros cães, outras pessoas, outros cheiros, grama, terra, tudo isso. E não ficar dentro de um caixote branco, né? Um caixote branco de porcelanato e de janela de vidro igual um aquário, tá? Então não é o ideal que isso fique. Então descobrimos a causa, vamos tratar a causa, a partir daí a gente vai aliviar o controle desse paciente e o controle da dor principalmente, né? Então se for uma poliartrite eu preciso tratar a leishmaniose. Todos os meus pacientes com osteoartrite, com dor crônica por osteoartrite que tem leishmaniose, se ele não estiver estável, eu consigo fazer pouco por ele também. Então aquele paciente que não toma nenhuma medicação, não usa coleira de leishmaniose, gente, região de BH é o mínimo que a gente tem que ter, é usar uma coleira de leishmaniose. Então nesse caso a gente precisa sim trabalhar até com a epidemiologia com o tutor, independente da sua área, né? Porque nós vivemos numa cidade endêmica, né, de leishmaniose. Então o principal é tratar sintomas e alinhar expectativas com os tutores, né? Então reforço muscular, emagrecimento e analgesia. Lucas, e a partir daí? Então, se ele já começou o emagrecimento, vi que ele não tem leishmaniose, então já vi com ele para colocar a coleira. Começamos com passeios diários, ainda não precisa de fisioterapia, em futuro vai precisar, sabemos disso. Então, fortalecimento muscular. Vamos ver medicação. Então, lembrando, de novo, que eu falei no início da live, medicação, primeira linha que nós temos para a osteoartrite é anti-inflamatório não esteroidal e anticorpo monoclonal, como Librela e Solensia. Então, o anti-inflamatório vai agir onde? Principalmente em prostaglandina. Por quê? Por causa da liberação, da sensibilização periférica, vai liberar mediadores inflamatórios. E a principal é a prostaglandina. E o NGF, que é o fator de crescimento neural, que ocorre a sua liberação após microtraumas e microfraturas entre osso subcondral, tá? Então, o anticorpo ele vai se ligar ao NGF para que ele não se ligue ao receptor TRK. Então, primeira linha é o anti-inflamatório e o anticorpo monoclonal. A partir daí a gente pensa em outras medicações, se vai precisar ou não. Mas o principal, que é o que eu falei antes, é fortalecimento muscular e emagrecimento, tá bom? Vamos... eu coloquei em ordem aqui para bater as perguntas. 7ª pergunta, muito interessante. Como que a leixe, então, para quem não está ambientado, leixe é a leishmaniose. Como a leishmaniose causa dor articular? Então vamos lá, por partes. A leishmaniose ela é uma doença sistêmica infecciosa causada por um protozoário, que é Leishmania, que é transmitido pelo flebótomo, tá? Então, com isso, essa leishmaniose, ela, na corrente sanguínea, com o anticorpo, ele vai tentar combater, formamos, infelizmente, felizmente para o paciente, mas as repercussões, infelizmente, um complexo imune. E esse complexo imune, que é como se fosse um complexo rico em proteínas,
ele vai depositar em alguns locais do corpo, né? Como fígado, rim, e no nosso caso aqui agora, pela pergunta que a pessoa fez, nas articulações. Então, de novo, a leishmaniose ela vai causar osteoartrite? Não. Ela não causa osteoartrite. Então ela causa o quê? Artropatia. A gente divide a palavra. Artro, de articulação, patia, de doença. Então uma doença articular. Mas por que ela causa? Porque ela vai fazer essa deposição de imunocomplexo nas articulações. Lembrando que essa proteína dentro do complexo imune, eles vão ser como cristais. E esses cristais vão depositar principalmente nas articulações, causando atrito, causando dor. Então essa artropatia causada pelos cristais vão causar sim uma doença, uma artropatia que vai causar a dor crônica também na leishmaniose. Quando a gente pensa nesses cristais, nessa deposição de imunocomplexo nas articulações, para exemplificar melhor para quem nunca ouviu falar, é igual quando um ser humano tem aquela doença gota. Então todo mundo, se não teve, já teve algum familiar que tem a gota. E todo mundo que tem gotas sabe o tanto que é uma dor insuportável. É uma dor muito forte. E geralmente bem localizada. E ela só cessa com anti-inflamatório. E em alguns casos o paciente toma o que também? O ser humano? Ele toma também allopurinol, que é uma das medicações para a leishmaniose, tá? Então, nesse caso, o ser humano, ele também reduz a ingestão de proteína. Então, principalmente, igual eu falei antes com vocês, eu não consigo tratar um paciente com osteoartrite, que é leishmania positivo, se ele não estiver estável da leishmaniose, porque ele vai continuar com essa deposição de imunocomplexo nas articulações. Então, fica muito complexo o nosso tratamento, né? A gente vai enxugar gelo, então não consegue. Então, é um tratamento, na grande maioria das vezes, multidisciplinar, tá? Geralmente eu encaminho quando eu dou o diagnóstico, porque por questão de expertise, né? Eu não tenho expertise para tratar a leishmaniose por si só, tá? Eu posso tratar as repercussões e as consequências dela, mas eu não tenho expertise, então eu prefiro não tratar. Então eu encaminho para colegas fazer o tratamento para a gente ter uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tudo bem? Então, devido a essa deposição de imunocomplexo que a gente tem uma dor articular muito pior, tá bom? Fale sobre os anti-inflamatórios não esteroidais a longo prazo. Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque os anti-inflamatórios, dentro de quase todos os fármacos, é um dos fármacos que as pessoas mais falam besteira, mas esquecendo da ciência, esquecendo das evidências, tá? E o que mostra as evidências é que são fármacos seguros, né? Ainda mais hoje que nós temos inúmeros fármacos, principalmente preferenciais e ou seletivos COX-2, onde nós temos ciclooxigenase COX-1 e COX-2, que a COX-1 é mais constitutiva e a COX-2 é mais induzível à inflamação. Então, se eu quero menos efeitos colaterais, eu escolho um preferencial COX-2 ou um seletivo COX-2. Então, com isso, eu vou ter menos efeitos colaterais, tá? Hoje já temos inúmeros trabalhos com anti-inflamatórios preferenciais seletivos COX-2 a longo prazo, tá? É lógico que eu tenho que avaliar quem? Primeira coisa é avaliar o paciente. Esse paciente necessita? Sim. Então eu posso prescrever. Como que está o perfil renal, perfil bioquímico, perfil hepático? É algo que eu tenho que monitorar com o tempo também, tá? Então, o primeiro trabalho que nós temos com um anti-inflamatório a longo prazo é de 2012 com meloxicam em felinos, onde a gente faz uma dose muito baixa. A gente faz 0,02 mg por quilo, uma vez ao dia ou em dias alternados, tá? Então o trabalho mostra que ele tem uma eficácia e um benefício. O trabalho fez até 10 meses. 10 meses de meloxicam em felinos. E com 85%, com o questionário com o tutor,
de benefícios, tá? E apenas 4% dos pacientes tiveram efeitos colaterais com o trabalho com meloxicam. Então esse foi o primeiro. Então hoje já temos trabalhos assim, com inúmeros anti-inflamatórios, né? Então nós já temos com carprofeno, nós já temos com firocoxib, nós já temos com robenacoxib, nós temos um que é a longo prazo também, 15 dias, depois 30 dias, que é o mavacoxib, nós temos o celecoxib. Então nós temos inúmeros anti-inflamatórios seguros. Tem um trabalho da medicina de médicos que trabalham em terapia intensiva, perguntando porque assim, quando o paciente na terapia intensiva, o paciente às vezes está entubado, não fala, então ele sente dor às vezes calado, sedado, que é muito errado. E na maioria das vezes é uma dor aguda, não receptiva, onde o anti-inflamatório iria super bem. Então teve um questionário, por que eles não prescreviam anti-inflamatório para esses pacientes? Eles falaram que eles tinham medo, né, de problemas renais, problemas de sangramento, e porque eles também não queriam. Mas quando foi fazer uma pesquisa de evidência científica, nós não temos evidência científica com malefícios desses anti-inflamatórios em pacientes críticos ou em pacientes em UTI. Então, o que nós temos em muito, mais uma vez, são conversas, são falácias que viu às vezes em grupo de WhatsApp, conversa de corredor, então tudo isso é errado. O ideal é a gente ler artigo, entender de método científico para prescrever o melhor para o nosso paciente, tá? Então, do ponto de vista de anti-inflamatório não esteroidal, é super seguro dependendo de quem? Do paciente, tá? Tem um trabalho também de 2023 que avalia anti-inflamatório não esteroidal a longo prazo em felinos com doença renal crônica. Às vezes eu falo isso aqui, um nefrologista vai querer me enforcar, mas está tudo bem. Mas não sou eu que estou falando, é evidência científica, tá? Então, em felinos estáveis, com DRC estável, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são benéficos. Porque um felino com DRC, né, às vezes com redução de massa muscular, já não quer subir mais na caixinha, para defecar e nem urinar. Então, esse paciente com redução da dor é um paciente que vai se alimentar, é um paciente que vai ingerir mais líquido. Com isso, ele estabiliza melhor, tá bom? Juliana, se eu falei algo de errado, você me corrige aqui, tá, Juliana? Mas obrigado pelas palmas. Então, não existe um fármaco, né? Não existe uma bala de prata. O ideal é a gente avaliar quem, principalmente o nosso paciente. Que é o maior problema hoje atual, é esse, que as pessoas não olham o paciente, as pessoas olham o sistema que ela trabalha. Então o nefrologista olha o rim, o cardio olha o coração, né, o hematologista olha o sangue, só que a gente esquece que atrás ali tem um paciente, tem uma biografia, tem uma história, então tudo isso é interessante, tá? E não é porque tem um tutor por trás que nós temos que tratar diferente, porque senão vira aquela frase, né? Ah, ele é o amor de alguém. Gente, e se ele não for o amor de ninguém? Nós vamos tratar ele diferente? E eu não trato, tá? Então, não é porque não é o amor de ninguém que nós não vamos tratar da maneira mais fiel e ética com esse paciente, tá? Ei, Amanda! A dose em pacientes renal crônico você utiliza conforme bula ou dose menor? Amanda, excelente pergunta. Na grande maioria das vezes, Amanda, eu reduzo a dose, tá? Eu reduzo a dose, independente do fármaco, eu reduzo a dose. Se eu vou prescrever para um paciente, independente do paciente, acima de 7, 10 dias, eu já reduzo a dose, né? Então, como eu já sei que eu vou prescrever a longo prazo, eu já reduzo bem a dose. Esqueço dose de bula e vou nesses artigos aí, o que eles nos mostram também, junto com a nossa experiência clínica, tá? Igual, por exemplo, dose de meloxicam para felinos, 0,05, né? Então, nesse caso, a longo prazo, a dose é de 0,01, 0,02. Então eu dou 20% da dose. Então, olha para você ver. Quando eu prescrevo um carprofeno a longo prazo, que é um dos que eu mais prescrevo, um firocoxib a longo prazo também para cães, eu reduzo assim, para baixo de 50%. E monitoro perfil bioquímico e hemograma pelo menos a cada 30 dias, independente também do paciente.
tá? Mas excelente pergunta, Amanda. Geralmente eu sempre reduzo pensando em efeitos colaterais, né? Então eu deixo 7 dias ali com 7 dias com doses normais, depois eu começo a reduzir, tá bom? Mas, como todo fármaco, eu explico para o tutor também os prós e os contras de todos, tá bom? Nona pergunta e penúltima pergunta, gente. Igual a Juliana comentou, igual a Amanda também me perguntou aqui, podem ficar à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta dentro de alguma pergunta, ou uma pergunta que eu não falei aqui, ou algo que eu não falei, que eu esqueci, podem complementar também, vai ser bem-vindo. Igual eu falei para quem não estava no início, eu selecionei 10 perguntas, selecionando de todos os temas abrangentes, para a gente falar de tudo, e algumas perguntas eu deixei parecido aqui, para não esquecer de nada, tá? Mas dá pra gente conversar mais. Nona pergunta, o que você faz para dor causada... o que você faz para dor causada pela pancreatite? Excelente. Gostei muito dessa pergunta, porque dor causada pela pancreatite é a principal dor visceral que eu sou chamado para atender cão dentro da internação. Não é tão comum isso acontecer, mas em alguns... E também, às vezes, eu não consigo, por questão de tempo, de agenda, fazer esse atendimento. Mas é a principal casuística de dor visceral hoje é por pancreatite. Tá? Quem já teve pancreatite sabe que é uma dor muito intensa, e é uma dor que irradia. Ela não fica só na região do abdômen alto. Tá? Então, às vezes, se você encosta na região ali inguinal do paciente, o paciente sente muita dor. Isso quando a gente vai conseguir também, né? Porque esse paciente já tem um abdômen rígido, causando outras questões. Então é um paciente que vai ter uma dificuldade de defecar, porque ele vai fazer força, vai sentir dor. Tem dificuldade de urinar, ou às vezes ele não quer reter tanta urina. Então pancreatite é uma dor muito intensa, é uma dor aguda muito intensa. Se é uma pancreatite crônica, com vários episódios de dor aguda, é um paciente também que pode ter dor crônica. Se esse paciente tiver dor crônica consequente a uma pancreatite crônica, é uma dor com sinceridade de difícil controle. Muito difícil controle. E dificilmente eu vou conseguir tirar medicações de dor aguda, por exemplo. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, vou fechar já rapidinho. 80% das pancreatites, gente, elas não são infecciosas, tá? Então, porque quando a pessoa já vê pancreatite no ultrassom, já fala, meu Deus, metronidazol, antibiótico. Gente, calma, não precisa. Então vamos ver ainda se há necessidade. Porque a gente dá mais uma medicação para metabolização hepática, mais uma medicação para ele, às vezes tem um efeito gastrointestinal. E do ponto de vista racional, de racionalidade de antimicrobiano, é uma loucura fazer isso, tá? Então, não tem necessidade nenhuma, até que prove o contrário, de fazer antibiótico na pancreatite que não foi infecciosa. Fechei o parênteses. Então, é uma dor que irradia. Quando eu falo que irradia, como o pâncreas fica no abdômen alto, o paciente ele vai ter dor na região inguinal. Então, além do abdômen ficar rígido, ele vai ter dor também onde? Na parede abdominal. Então, na parede abdominal vai estar rígido. Então, quais as principais estratégias para a gente tratar o paciente? Lembrando que eu vou abrir um outro parênteses aqui. Não existe mais de deixar o paciente em jejum, pelo amor de Deus, gente. Não deixa o paciente com fome, não. Tá? Isso já cai por terra. Na verdade, eu não sei quem tirou isso, porque saiu por aí. Também, com raras exceções, você precisa deixar o paciente em jejum. Mas na grande maioria não há necessidade. Tá? A gente precisa tratar a causa e tratar também os sintomas, que nesse caso aqui agora que a gente está falando, óbvio, é a dor aguda. Então é uma dor aguda muito intensa, em alguns casos excruciante, torturante. Então, se é uma dor aguda, eu não posso abrir mão de dipirona, anti-inflamatório e opioide. Tá? Então, a nossa tríade eu não vou abrir mão. Lucas, mas e o corticoide? Nós não temos pergunta de corticoide, mas eu vou entrar nele rapidinho aqui.
corticoide, quando a gente fala do corticoide em comparação com o anti-inflamatório não esteroidal na cascata inflamatória, o corticoide está lá em cima, acima do ácido araquidônico. Ele está um pouquinho abaixo, depois que tem uma inflamação, né, das membranas celulares fosfolipases. Então, como ele está acima do ácido araquidônico, que ainda não formou o COX, né, ácido araquidônico, COX, COX-1, COX-2, ele é quase nada específico para COX. Lembrando que a prostaglandina é um produto, é um subproduto do COX. Então, o corticoide é um excelente anti-inflamatório, mas do ponto de vista analgésico ele é muito fraco em comparação ao anti-inflamatório não esteroidal que age diretamente no COX-1 ou no COX-2. Eu vou escolher, tá? Então, anti-inflamatório não esteroidal, aí é óbvio, eu vou com preferencial COX-2 ou seletivo COX-2. Lucas, e se o paciente estiver vomitando? Aí eu vou evitar, por enquanto, o anti-inflamatório não esteroidal, tá? É um paciente também que eu vou fazer o maropitam, tá? Eu vou fazer o maropitam nele para dar um bem-estar, um conforto abdominal também, reduzindo náusea e vômito. Vou fazer ondansetrona e maropitam. Então vou fazer os dois. Dipirona, metadona e, se conseguir, o anti-inflamatório não esteroidal. Quais são as outras estratégias e uma das principais estratégias, tá? Então nós podemos fazer uma infusão de lidocaína nesse paciente, que vai muito bem, tá? Então eu faço um bolus, depois eu deixo na infusão contínua de 4 a 6 horas, suspendo, depois se precisar no outro dia eu faço de novo. Posso fazer ketamina junto com a lidocaína em infusão contínua? Posso, só fazer o bolus junto com a lidocaína. Essa infusão, que chama bloqueio simpático venoso, é uma combinação muito importante para dor intensa, principalmente abdominal, que é de difícil controle, tá? Então, infusão contínua de lidocaína e ketamina. Da maneira intervencionista, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um TAP block, que é um bloqueio do processo transverso do abdômen, né? Lucas, mas você vai bloquear a musculatura do abdômen, sendo que o que está doendo é um órgão visceral? Sim. Por quê? A dor é tão intensa que ela irradia para a parede abdominal. E essa dor deixa o abdômen muito rígido, com dor também, pela rigidez muscular. Então, com isso, eu fazendo top block e reduzindo essa tensão muscular da parede do abdômen, o paciente dá uma aliviada. Tá? Então, é uma alternativa, obrigatoriamente tem que ser feito com ultrassom. A outra alternativa também, mas aí depende muito da internação e de quem vai estar na internação, eu posso fazer um catéter epidural. Então, fazer uma epidural e deixar o catéter epidural durante 2, 3 dias. Qual que é o meu receio do catéter epidural? Contaminação. Contaminação tem que deixar o paciente de roupa cirúrgica, tampando, e colar elisabetano. Porque e se ele comer esse catéter? Né? O filtro do catéter, o catéter vai ficar lá no espaço epidural. Então, é uma alternativa excepcional. Gosto muito dessa alternativa, tá? Então, eu coloco o catéter mais ou menos até L3 ali, tá? L2, L3, que é onde é a inervação dos órgãos de abdômen craniano, tá? Então, essas são as estratégias que nós temos para a dor da pancreatite, que é muito intensa. O paciente aí começa a ter gases, o que incomoda mais ainda, aí a gente entra com o orbital, o paciente fica querendo não defecar, então tudo isso leva à dor também, tá? 10ª pergunta. Qual infiltração você mais utiliza e por quê? No caso aqui, a pessoa quis saber, eu estou lendo pelo papel que o auxiliar de palco colocou para mim aqui, tá, gente? Porque senão eu não ia lembrar de todos. Possivelmente ele perguntou da infiltração intraarticular, tá? Que é o que eu utilizo, né? Alguns bloqueios e infiltrações intraarticulares em caso de osteoartrite. Lembrando que as infiltrações intraarticulares, no último guideline que saiu de osteoartrite, que é o guideline COAST 2023, é um guideline feito por 9 pesquisadores, 9 autores. 6 dos 9 eles gostam e prescrevem infiltração intraarticular, tá? Seja eles com célula-tronco, seja ele com PRP ou ácido hialurônico.
Então, respondendo aqui para a pessoa, qual a infiltração que eu mais utilizo? Ácido hialurônico. Por quê? É a mais fácil da gente conseguir, custo-benefício ok, né? Método de conservação mais simples e eu consigo fazer sob sedação, tá? Por que eu utilizo? Eu gosto muito do efeito do ácido hialurônico, então ele tem um efeito lubrificante, né? Ele tem um efeito lubrificante que é muito bom. Ele tem um efeito também de trazer células anti-inflamatórias para a articulação, tem um efeito analgésico e um efeito reparador. Então ele ajuda muito junto com outras estratégias. Lembrando que para a osteoartrite, uma estratégia só não dá. Então a infiltração ajuda bastante nesse quesito. Junto com a infiltração intra-articular, eu faço também bloqueio, seja ele no joelho, no cotovelo ou no quadril. Então quando são essas três articulações, eu faço. Ombro também eu faço. Então, sempre que eu vou fazer infiltração com ácido hialurônico, eu faço um bloqueio para causar um reset na dor ali momentânea, tá? Não é igual na gente, nem ser humano que faz com a gente acordado. Então, eu preciso fazer uma sedação nesses pacientes, tá? Para eles deixarem. Na grande maioria das vezes, eu consigo fazer com uma sedação. Não preciso fazer anestesia. Então, esses pacientes, faço sedação, acordou e vai embora para casa. Hoje, por exemplo, o Tom perguntou se eu poderia fazer infiltração na Golden dele. Eu falei que poderia, mas ainda não. Por quê? Era uma Golden de 45 quilos. E o peso ideal dela era 36. Eu vou conseguir que ela perca esses 9 quilos? Não sei, difícil. Mas eu preciso que ela perca pelo menos uns 3 quilos, porque senão a sobrecarga do peso vai continuar piorando a articulação. Então a infiltração nesse caso não iria adiantar tanto. Então eu já começo com outras estratégias, antes da infiltração, tá? Mas a infiltração do ponto de vista de metabolização hepática, que não vai nada via oral, é excelente. Então, sempre que eu atendo pacientes com osteoartrite, eu indico a infiltração por ser algo que não envolve metabolização hepática, é algo que o tutor não precisa dar todo dia, eu faço, e com essa analgesia, com essa melhora da mobilidade articular, o paciente começa a andar mais. Se ele começa a andar mais, ter mais mobilidade, ele começa a desenvolver musculatura, que é a nossa principal medicação para a articulação. Não existe nenhuma medicação melhor para articulação do que a musculatura. Então, aquele paciente que tem atrofia muscular, eu consigo fazer menos por ele. Então, a minha primeira prescrição para esses casos é o quê? Passeios diários, né? Isso foi um felino. Se for um felino, enriquecimento ambiental, deixa a vasilha de água longe de comida, né? Põe brinquedos para ele brincar, porque ele vai ficar sozinho o dia inteiro em casa. Então, o ideal também é não ter um felino só. Mas eu fiquei sabendo que felino igual tatuagem não pode ter número par. Então é sempre número ímpar. Então se você tem um, você tem dois. Então se você tem dois, você não pode ter dois, tem que ter três. Então porque aí eles brincam entre eles, tá? Então o ideal é não ter um felino só, até para eles brincarem mais, tá? Do ponto de vista muscular, para ele estabilizar a articulação, tá? A Natália falou que salvou minha gata essas infiltrações. Verdade, Natália. Ela melhorou muito mesmo, né? Voltou a subir em árvore, voltou a pular. E olha que o caso dela era um caso mais complexo, que tinha FOPs também, tá? Gente, das perguntas que foram enviadas aqui, elas finalizaram, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, algum questionamento que eu falei alguma coisa, ou uma outra pergunta, podem ficar à vontade, tá? E estou à disposição também para esclarecimentos. Opa! Mané tá na fila da infiltração. Nossa, é verdade. O Mané, eu vou dar um jeito de ir em São Paulo. Na próxima vez que eu for em São Paulo, nós vamos combinar, viu, Carol, de fazer infiltração nele. Eu só preciso... Eu já consegui o bloco cirúrgico,
Já consegui até um auxiliar, então Mané, e já tem 3 tutoras em São Paulo querendo mesmo fazer infiltração. Você é uma delas, tá? Ele tá na minha lista mesmo, não esqueci dele não. Guilherme, professor, excelente aula. Nos dê uma dica de como você diferencia sinais de dor versus sinais de ansiedade, estresse e até delírio em pacientes hospitalizados. Cara, pô, Guilherme, pergunta bacana, tá? Olha, Guilherme, seguinte, em pacientes hospitalizados, depende se esse paciente está, por exemplo, ele está internado, ele está no semi-intensivo ou se ele está no intensivo. Isso depende muito. Por quê? Se ele estiver no intensivo, entubado, a nossa avaliação da dor, as nossas escalas da dor hoje são pouquíssimos validados para esses pacientes. Na medicina, então, nós temos assim pouquíssimas escalas de dor para paciente entubado, em como que for, tá? 3 parâmetros que na medicina eles avaliam sem escalas pacientes que podem estar com dor, tá? Pacientes entubados, que eu vou dar um exemplo aqui agora. Principalmente, o paciente tem ventilação mecânica, ele entra em assincronia com o ventilador mecânico. É um dos motivos. Quando está tudo regulado, tudo estável, ele entra em assincronia e entra várias vezes, pode ser dor. Paciente, eu estou falando de ser humano agora, tá, gente? Pacientes com expressões faciais, com testa franzida, olhos fechados, isso também pode indicar dor, né? E movimentos de membros superiores. O paciente está sedado, não era para se movimentar dessa maneira. Então, isso são maneiras que a gente pode, sim, mostrar que esse paciente tem dor. E tem umas outras escalas também. O que engana muito em profissionais da saúde, em seres humanos, é que eles pensam assim, não, está com dormonia de fentanil, né? Que é o midazolam e fentanil. Lembrando que o dormonia de fentanil é um benzodiazepínico, então ele vai causar uma sedação, e o fentanil ele é um opioide forte. Então nesse caso o paciente não está com dor, tá? O que as pessoas pensam. Mas lembrando que o fentanil é um opioide, é uma medicação. Então a gente sabe que monoterapia não funciona. Então a gente precisa entrar com outras medicações, tá? Então é uma ilusão achar que só o fentanil trata a dor, e não. Principalmente quanto mais tempo o paciente fica, a gente precisa de uma dose maior desse fentanil. Então, nesse caso, o fentanil não adianta tanto mais, tá? Trazendo para a medicina veterinária, a grande maioria dos pacientes jovens que eu atendo hoje, é por alteração comportamental, tá? Então, você perguntou aqui, ó, com sinais de ansiedade e estresse, principalmente, tá? Então, sinais de estresse e ansiedade hoje é onde colegas veterinários mais me indicam pacientes, porque às vezes eram cães ou gatos normais. Aí do nada ele começa a ficar mais bravo com o tutor, ou às vezes começa a ficar mais bravo com outros cães, ou às vezes do nada ele quer morder o ventilador, ou às vezes ele quer morder moto, quer morder bicicleta, aí o tutor começa a parar de caminhar com ele, começa de passear. Por quê? Teve alteração comportamental. Os nossos pacientes, cães e gatos, eles não têm expressões verbais, eles não falam. Então eles demonstram de outras maneiras, tá? Então a principal maneira que eles demonstram também são sinais comportamentais. A agressividade é um sinal. Ansiedade, aquele cachorro que fica, né, coçando a porta o tempo inteiro, subindo no sofá, desce o sofá. Late, uiva. Alterações comportamentais. Então, igual eu falei com você, uma delas é a agressividade. Então temos outras alterações, tá? Estresse pode ser também, né? O nosso maior problema, eu tenho uma colega aqui em Belo Horizonte que me indica muitos pacientes para dor, e eu indico para ela para comportamento, que é a Ana Luísa Lopes. Inicialmente a gente precisa saber quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Então é uma alteração comportamental, que depois vem a dor, ou a dor gerou uma alteração comportamental, tá? Então a gente tem que saber isso também. Inicialmente é difícil. Então, igual eu falei com você, inicialmente, na rotina clínica minha de consultório,
Os principais pacientes que eu atendo jovens, eles tiveram alterações comportamentais e ou de estresse, tá? Agora, levando a sua pergunta para os pacientes internados. Se esse paciente estiver internado, eu souber a causa dele e sabendo a causa dele que pode causar dor, fica muito mais fácil o meu tratamento, tá? Fica muito mais fácil o meu tratamento. Agora, o paciente está lá, por exemplo, por um edema pulmonar cardiogênico, que um edema pulmonar cardiogênico ele não causa dor, né? Ele, de uma maneira primária, né? Ele vai causar desconforto respiratório, vai causar edema pulmonar, então assim, zero dor. Mas geralmente, por exemplo, que eu já peguei na minha rotina, um paciente com edema pulmonar cardiogênico, não é necessariamente, mas a maioria dos casos são pacientes idosos, acima de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Então, às vezes, esses pacientes, eles têm osteoartrite, eles ficam mal posicionados e às vezes nunca tinham demonstrado dor. Por posição, por ficarem trancados, estressados, começaram a demonstrar dor. Tá? Então isso pode acontecer também. No caso do delírio que você perguntou aqui, isso a gente vê muito em pós-operatório, onde pode acontecer sim pós-operatório, ou naquele pós-operatório imediato que ainda tá rolando ali um benzodiazepínico, com diazepam, midazolam, ou então uma ketamina. Nesses casos podem acontecer, ou quando o paciente está meio que sedado. Ele está sedado porque ele está muito agitado na internação. Isso pode acontecer também, tá? Então, do ponto de vista de ansiedade e estresse, sim algo que eles primeiro nos demonstram que pode ser dor, né? Então, hoje, por exemplo, na manhã, eu atendi 2 pacientes jovens com dor. Uma Golden de 2 anos, pesando 45 quilos. Então, ela foi uma indicação do hotelzinho que ela ficava, que ela começou a ser agressiva com outros cães, coisa que ela não era antes, tá? Então, eu não sei se eu te respondi, viu, Guilherme, mas obrigado pela pergunta. Aí você só me fala se tá tudo bem aqui. Muito bom, obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês mandam aqui, tá? Se tiverem mais algum esclarecimento, também estou à disposição. Opa. Obrigado, Guilherme. Tá? Então, eu sei que algumas pessoas têm vergonha, tá? Eu recebi uma pergunta por direct assim: você vai falar o nome das pessoas que te mandou a pergunta na caixinha na live? Não falei, não vou falar, porque eu vejo que as pessoas ficam inibidas com medo de ser expostas, tá? Isso não existe. Não tem por que mostrar o nome, né, das pessoas que fizeram as perguntas, né? Assim, não tem necessidade nenhuma. Então, quem tiver vergonha, depois pode mandar, quando eu abrir caixinha de novo, pode perguntar. Se alguém tiver vergonha de falar aqui agora, pode mandar depois no meu WhatsApp, ou então por direct também que a gente conversa, tá? Essa live eu vou salvar e vou jogar lá no meu canal do YouTube. Então, a partir de amanhã, acredito que ela já vai estar lá, tá? Então, se alguém perdeu uma coisa ou entrou depois, ela vai estar completa lá no meu canal do YouTube. Aí, assim, já convido vocês a seguirem e dar um like lá, tudo bem? Então, já que todo mundo entendeu tudo, foi super tranquilo, eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Feliz aqui com as perguntas, com os esclarecimentos, tá? E continuo à disposição. Muito obrigado e boa noite.